Oi, Emildo Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Eu publiquei um vídeo algum tempo atrás, pouco tempo, sobre uns livros que eu iria doar por um colega, né, que tem um projeto cujo título é Espiral do Livro. E eu entrei em contato com ele veio aqui, pegou os livros, nós fizemos 2 fotos juntos, né? Eu dei para ele 2 livros que eu escrevi, os 2 romances, o Jamais Serás um Dimas Drauman e Sobre o Leite Não Derramado. E durante o tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu escrevi uns textos para um site dele, Fotos e Rumos, e esse site agora ele está com uma nova roupagem, ele é professor de Tai Chi Chuan, faz um monte de coisa, esse meu colega, e eu procurei os textos que eu não lembrava o que eu tinha mandado lá dos Estados Unidos e queria gravar um vídeo e falar um pouco sobre isso, e entrei em contato com ele e ele disse que estava num HD e não está mais online, enfim, a internet mudou e seria difícil manter um arquivo muito grande, né? Aí ele me mandou e eu fiquei surpreso com o que eu tinha escrito. São relatos do período que eu morei lá. Eu vou ler aqui para vocês, né? Esse meu colega, na verdade, eu conheço ele, assim, não pessoalmente, então foi uma data histórica na nossa vida, né? Mesmo antes de me mudar para os Estados Unidos, eu conheci ele. Logo que ele chegou de uma viagem, assim, pelo mundo, e lançou um livro, enfim, e conheci ele pela mídia, e era colunista de um jornal que eu recebia ali na região onde eu morava, em Curitiba. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu entrei em contato com ele e escrevi, né, esses relatos. Eu fiquei surpreso, ele mandou algumas fotos, né, da época lá, e o seguinte relato, eu vou ler aqui para vocês, é a introdução aos relatos, né, a introdução. Quero ler para vocês. Iniciei este relato inúmeras vezes. Um forte senso crítico fez-me deletar as páginas já escritas num misto de esperança em se criar algo melhor e um sentimento de que tudo não passa de uma grande bobagem. Agora, novamente, tomo coragem e parto de uma vez por todas para essa empreitada, com uma certeza aparentemente concreta de que chegarei ao fim. Não se trata de nenhuma obra-prima, apenas um relato de um jornalista paranaense que chegou em Washington, D.C., Estados Unidos, em junho de 2000 e aqui vive até o presente momento. Passei pelas mudanças ocorridas no país após o 11 de setembro, pelo terrorismo psicológico aplicado pelo governo Bush à população com a finalidade de justificar a invasão do Iraque, o pânico de ver um tornado passar sobre o carro onde eu estava, fazendo doer todos os músculos de meu corpo, o drama de contemplar meu advogado, que acreditava estar ajudando-me a conseguir a residência permanente, preso em foto estampada na primeira página do Washington Post. A paranoia que viveu a região de D.C. durante 23 dias em que um franco-atirador matava pessoas nas ruas aleatoriamente. E por último, um furacão, sem falar de coisas mais amenas, como uma nebrasca que nos deixou trancados 3 dias em casa e um leve tremor de terra. Não houve um ano sequer sem que nada de ruim tivesse acontecido. Os parentes e amigos sempre a perguntar por que não voltam, o que estão fazendo numa terra maluca como essa? Agora acreditamos estar chegando a hora de voltar. As experiências não foram somente ruins. Fizemos novos amigos, aprendemos novas línguas, compramos e decoramos 2 apartamentos de modo charmoso e aconchegante. Minha esposa Elisama Mendes de Moraes, que já era organista, aprendeu a tocar flauta. Chegou neste país sem falar uma palavra em inglês e hoje se comunica não somente nesta língua, mas em espanhol
também. Enfim, não faz sentido aqui enumerar as vantagens materiais de se estar no país de primeiro mundo. Claro que materialmente estamos bem melhor do que quando chegamos, se considerar que desembarquei com $20 no bolso, mas o que nos faz sentir vitoriosos é a experiência de vida, é ter vivido numa capital multicultural onde convivemos com pessoas das mais diferentes e longínquas partes do mundo. E é isso que levaremos conosco ao Brasil. Eu, particularmente, que cheguei aos Estados Unidos com uma ânsia de praticar a língua e desenvolver a audição, atualmente escrevo como jornalista voluntário para um jornal local, onde também tenho coluna fixa sobre fotografia. Sim, há muito cansaço físico e mental. Houve medo, desânimo e quase desespero, mas também muita vitória, alegria e experiência de vida. Aqui está nossa história, é apenas mais uma dentre milhares. Dedico este relato do adeus a todos os patrícios centro- e sul-americanos e outros povos que atualmente têm tentado, muitas vezes em vão, atravessar a perigosa fronteira México-Estados Unidos. Beltsville, Maryland, Estados Unidos, 11 de fevereiro de 2005. E uma coisa interessante também foi que hoje, nas lembranças do Face, apareceu uma matéria publicada em março de 2005, na qual eu fui entrevistado por uma outra repórter do jornal que eu colaborava, conforme aqui eu disse, e sobre a minha volta ao Brasil, tudo o que eu fiz lá, enfim, uma longa matéria que ela fez de mim, né? Esse sniper, né, o franco atirador ali bem na região que a gente morava, a gente gerou 2 livros, que é o 23 Days of Terror, 23 anos de terror, The Complete True Story of the Hunt and Capture of the Beltway Snipers, a história completa e a caça e captura dos franco-atiradores da Beltway. Eu trouxe de lá esse livro. A Beltway é a highway que circulava Washington DC. Então, mas era bem na região que eu morava. E 3 Weeks in October, The Manhunt for the Serial Sniper. Esse foi o policial que escreveu, esse policial que capturou os franco-atiradores. 3 semanas em outubro, o caçador do franco-atirador em série, né? Algo assim, traduzido sem pensar. E então, muita coisa. O tornado que eu falei que passou em cima de mim, foi através dele que eu comecei a escrever no jornal, que eu fiz uma foto de um prédio, que a parede assim foi levada pelo tornado, e fiz algumas fotos e mandei para o jornal, eles publicaram, e a partir daí eu passei a escrever, né? Então, de fato, o meu advogado, eu vi ele algemado na capa do Washington Post. Eu devia ter guardado esse jornal, infelizmente eu não guardei para trazer. E as fotos que ele mandou, né? Essa foto aqui foi logo que eu desembarquei nos Estados Unidos, 22/6/2000, né? Primeira foto, daí colegas que eu fiz lá, um ensaio, que eu fiz para o jornal, fotos que eu fiz lá do condomínio, de uma viagem a Nova York, essa é na torre, né? Do World Trade Center. Eu não lembro se eu falei do ataque terrorista ali no texto, né? Mas vivemos isso também, né? Aquele ataque terrorista. E é isso, gente. É isso. Foi assim 5 anos de muita aventura. Muita gente pergunta por que eu voltei, mas de fato eu não consegui documento, senão eu ficaria, mas não queria ficar ilegal porque eu queria ter a minha profissão de volta. E assim, hoje tá bom a minha vida aqui. Eu gosto muito de Curitiba e lá não é o melhor lugar do mundo, nos Estados Unidos. O que eu sinto falta lá são coisas assim, tipo, meio bizarra para muita gente. Tela em janela para não entrar mosquito, não entrar mariposa, não entrar pernilongo, nada. As telinhas na porta e janela. E a calefação central. Você chega, liga, abre ali no quarto, no ambiente que você tá. Se você não quiser, você fecha. E a central assim, e vai pelos drywall, né, a fiação no meio. Não tem que quebrar, fazer essa coisa e cada ambiente ter um. Aí aqui é caro você ter algo central, né? Isso eu sinto muito falta. E tela em janela é algo que não nos pertence aqui.
Já tentei várias vezes, não. É uma outra janela que tem, mas você não consegue fazer uma casa inteira. E talvez assim, né, em condomínios de alto luxo tenha, mas não é algo nosso da construção, né? Você tem que ter um trilho a mais, as janelas não vêm assim. Então é isso que eu sinto falta. E Curitiba é uma cidade linda, eu gosto daqui, né? Hoje trabalho no estado como professor, é um trabalho cansativo, exaustivo, mas lá também era. Então assim, e faço algo, né, que não é braçal. Lá trabalhei muito, muito como trabalhador braçal. E quando eu vi que não ia dar mais, eu falei, não dá. Não dá, vou voltar, porque daí depois do ataque terrorista a coisa começou a se fechar mais, né, o cerco. E hoje está essa coisa aí com esse novo presidente, né, Trump. Então voltei na hora certa, aproveitamos, sempre dá aquela sensação, poderíamos ter aproveitado mais, mas as coisas são do jeito que tem que ser, né? E daí é isso, fiquei feliz de conhecer o Lev Slitz, é o nome do meu colega pessoalmente, né? Depois de tantos anos, né? Nós lembramos assim as nossas vidas paralelas, o que ele estava fazendo enquanto eu estava lá e depois aqui, e logo que eu cheguei eu dava aula de inglês particular e ele me encaminhava alunos quando ele não podia, não tinha horário, então sempre trocando figurinha e foi bacana nos conhecer pessoalmente. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre os Estados Unidos, tem aqui uma playlist só sobre a minha vida lá nos Estados Unidos. Inclusive tem um vídeo, vou colocar aqui no finalzinho, né? Os thumbnail ali para vocês assistirem, sobre esse sniper lá na região. Eu fiz um vídeo que daí nós viajamos para o norte, para Boston, durante aquele período ali, até para arejar um pouco a cabeça, que estava tensa a coisa, muito tensa. Uma hora eu vou falar mais sobre isso, não quero fazer um vídeo longo. Nos vemos na próxima e até mais.